O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Hoje a gente tem essa parábola bastante interessante, que também é exclusiva do evangelista Lucas. Também só o evangelista Lucas que traz. Ele agrega muitas tradições também no seu evangelho que não estavam nos outros. E a gente tem aqui 2 homens que sobem para rezar, 2 extremos, né? O fariseu e o cobrador de impostos. A conclusão final está muito clara aqui: quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Esse é quase que um refrão do Evangelho de Lucas, o tempo todo. Isso percorre o Evangelho de Lucas, essa ideia, desde o anúncio do anjo Gabriel lá para Zacarias, quando falava de João Batista, que viria para aplainar os caminhos para o Senhor. As colinas serão abaixadas, os vales serão elevados, tudo vai ser colocado no mesmo nível para o Senhor que está vindo. As colinas seriam esses homens mais altos, mais importantes. Os vales, aqueles que estão em posição mais baixa, mais humilhados, todos vão ser colocados no mesmo nível, ao nível do solo, do chão, né? No nível humilde de filhos de Deus, todos pecadores também, né? Para que nosso Senhor venha e faça misericórdia a todos. O Cântico de Maria tem isso também, né? Ela louva o Deus que resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Olha aí, o tempo todo. A gente vai vendo isso em vários outros episódios. O filho pródigo, o filho que pisou na bola lá, pecou, humilhado, é acolhido pelo pai. E aquele outro que era obediente, fiel, o pai fica do lado de fora, não quer entrar, resiste, mas também com ele o pai é misericordioso e amoroso, o tempo todo. Esse percorre o evangelho. E aqui essa parábola também. Por isso ela é típica de Lucas, né? Jesus conta aqui que 2 homens subiram ao templo para rezar, um fariseu e um cobrador de impostos. Vale a pena falar sobre essas 2 categorias para a gente entender. Os fariseus eram aqueles que eram responsáveis pelo culto, pela liturgia, e eles cumpriam à risca todas as leis, todas as tradições dos antigos, cumpriam ali tudo com muita precisão. Eles eram os puros por isso, né? Se consideravam puros. Inclusive, fariseu significa isso, os farim, né? Eram os puros. Então, eram, inclusive, reconhecidos pelo povo, assim, elogiados e tal. Mas Jesus chama a atenção da hipocrisia deles, porque vocês prestam atenção nos detalhes e acabam esquecendo as coisas mais importantes, o amor, a misericórdia. Aqui a gente vê nesse fariseu também, que cumpre todos os mandamentos à risca, mas despreza os outros. Olha aí, né? O cobrador de impostos era o contrário. O cobrador de impostos essa era a classe mais odiada pelo povo. Eram considerados, inclusive, inimigos do povo ou traidores da pátria. Porque quem é que cobrava os impostos? Eram os romanos. Então, claro que eles recrutavam ali dentro dos judeus alguns que seriam os cobradores de impostos, mas é como se estivesse jogando para o time oposto, entende? Como se estivesse ajudando o inimigo, porque eles recolhiam os impostos dos judeus e repassavam aos romanos. Estavam ali cumprindo o seu papel, sua profissão, mas eram considerados traidores do povo, eram odiados pelo povo. Então são extremos assim, né? Um fariseu e um cobrador de impostos que vão ao templo para rezar. Mas aí a gente vai ver a oração dos 2, né?
O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo. Olha a oração dele, vamos prestar atenção. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. Então ele está agradecendo a Deus, mas porque ele não é como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. Olha aí, ele já botou todo mundo na mesma categoria. No fundo, esse homem está dizendo, todo mundo é ladrão, desonesto, adúltero, menos eu. Só eu que não. Então, obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, olha o desprezo, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos ali. Ah? Ainda bem que eu existo, Deus, porque se não fosse eu, só estava perdido, né? Só faltou ele falar isso, né? É o único que presta é ele. Aí vai, olha, eu jejuo 2 vezes por semana. O jejum é uma coisa boa. Jesus recomenda lá o jejum, né? Ele jejuou 40 dias no deserto, mas olha como o homem fica contando vantagem, né? Ele nem fala de Deus, ele fala dele. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda, né? Fica ali contando vantagem, se engrandecendo diante de Deus. O foco da oração nem está em Deus, está nele mesmo. Então, chamado de atenção aqui, meus irmãos, atenção, né? Para a gente tomar cuidado, para a gente não repetir essa oração, que chega a ser até caricata, até um pouco ridícula por isso, porque está autocentrada, voltada para ele mesmo e não para Deus. Então, algumas reflexões para a gente fazer. Primeiro e mais importante, a gente não pensar assim, é todo mundo ladrão e desonesto, eu vou ser também. Não. Nós não podemos ser ingênuos. Nós adultos olhamos à nossa volta e vemos que existe muito roubo e existe muita desonestidade à nossa volta. O que é que eu vou fazer? Eu vou me deixar levar pela maré e vou fazer igual a todo mundo? Não, eu vou fazer diferente. Não vou me deixar levar. Mas, importante, cuidando de manter a nossa fidelidade a Deus, tomemos cuidado de não cair nesse erro aqui de achar que nós somos os únicos. Esse é um grande erro daquele que busca ser honesto. Eu sou o único honesto. Todo mundo passa os outros para trás, todo mundo rouba, todo mundo é desonesto, só eu que não. Não se engane não. Se ignorar os roubos e desonestidades à nossa volta é ser ingênuo, achar que você é o único honesto também é ser ingênuo. Sabe quem passa por isso? Elias, lá no passado. Elias lamenta na sua oração a Deus, porque todos os profetas foram mortos, abandonaram o Senhor, só sobrei eu, Senhor. Eu sou o único fiel ao Senhor. E aí Deus fala assim para ele, Elias, desce, você vai ungir Eliseu, seu sucessor, você está cansado, vou passar a bola para ele, mas você fique sabendo que eu reservei para mim mais de 7.000 pares de joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então, é uma imagem, né? 7 o número de totalidade, 7.000 é a multidão, 7.000 pares de joelhos que não se dobraram para os outros deuses. Ou seja, você está pensando que você é o único fiel a mim? Você não sabe a multidão de homens e mulheres fiéis que existe a mim aí, escondidos no seu dia a dia, na sua vida, que não são desonestos, sem ninguém ver. Mas Deus está vendo, e eu sou temente a Deus, e eu não vou fazer nada de errado. Então você que toma para si essa decisão, não fique achando que é só você não. Eu não tenho nenhuma dúvida. São uma multidão inumerável de homens e mulheres em tudo que é cidade, que mantém a sua fidelidade a Deus, que é incapaz de ser ladrão, de ser desonesto, de ser adúltero, que é fiel aos compromissos que assumiu. Então é isso que a gente tem que lembrar, e é desse time que eu quero estar, é desse lado que eu quero estar, mas sem achar que sou só eu. Talvez seja a mensagem mais importante desse evangelho de hoje, né? E aí do outro lado a gente tem esse cobrador que batia no peito, né? Não se atrevia nem a levantar os olhos, batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Esse foi para casa justificado. O que é justificado, né? É considerado justo. Ou seja, é aquele homem que agrada a Deus. Para o judeu, o homem justo, o homem que agradava a Deus, era aquele que cumpriu os 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos, você cumpre os 10 mandamentos, você vai ser justo e você vai agradar a Deus. São Paulo, nas suas cartas, vai mostrar que é importante sim cumprir os mandamentos,
Mas não é isso que agrada a Deus. Olha aí, esse fariseu cumpriu os mandamentos. O que agrada a Deus? É colocar a nossa confiança em Deus, e não em nós mesmos, e não nos homens. É confiar em Deus, é a fé em Deus que o agrada, a confiança nele e não em nós mesmos. É saber que a graça de Deus para nós, o nome já diz, é graça, não é mérito nosso. Então, é disso que nós precisamos nos lembrar. E diante de Deus reconhecer os nossos pecados. Ninguém de nós está livre disso. Então, diante de Deus, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu atendo confissões sempre, né? E no ritual da confissão tem lá no final, pede, né, que o padre faça o penitente manifestar o seu arrependimento de alguma maneira, por um ato de contrição, por uma oração. E às vezes os penitentes não lembram, né? E a gente sempre recorda, né? Ajuda. Se vocês forem se confessar, vocês lembrarem, padre, me ajuda, tal. E a gente repete. E eu gosto sempre de ensinar isso aqui. Então repete comigo. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Essa é a oração que eu ensino os penitentes a fazer, ou recordo. É uma oração breve, mas é forte, onde nós reconhecemos o nosso pecado diante de Deus e saímos justificados. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Então procuramos ser fiéis a Deus, mas lembremos disso. São muitos também que buscam essa fidelidade, reconhecem sua miséria, pedem perdão. Eu queria concluir com essa palavra de São Paulo. São Paulo escreve a Timóteo, seu companheiro de missão, braço direito, e já chegando no final da sua vida, ele vai dizer isso aqui. Caríssimo, quanto a mim, já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Olha aí. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então, que palavra, né? Que nós possamos viver, meus irmãos, a nossa vida, cada dia, de maneira que chegando lá no final da nossa vida, a gente sentindo que nossos dias estão acabando, chegando no ocaso da vida, a gente possa dizer também em paz essa palavra, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Colocar lá na nossa lápide, né? Agora está reservada para mim a coroa da justiça, troféu de glória que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E aí uma palavra para nós. E não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Olha aí. E mais uma vez, como eu disse, são muitos, certamente, que mantêm ali a sua fidelidade, que a cada dia combatem o bom combate e guardam a fé. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos juntos professar.